Em um recurso ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União afirmou que o governo enfrenta dificuldades para adotar medidas que sejam capazes de impedir o uso dos recursos do Bolsa Família para pagar apostas esportivas online. As informações com a repórter Marília Ribeiro. Segundo a AGU, as contas bancárias do benefício não são usadas apenas para o Bolsa Família. Desta forma, não tem como o governo microgerenciar os gastos de cada família para saber para onde vai o recurso recebido. Além disso, o executivo justificou que não pode passar para as casas de apostas a lista de beneficiários. Ainda de acordo com o recurso, mesmo que todos os cartões de débito fossem vetados, o governo não teria como impedir pagamentos por Pix ou cartões pré-pagos, que poderiam usar dinheiro do Bolsa Família também. Em novembro, o ministro do STF, Luiz Fux, determinou que o governo criasse mecanismos para impedir que o dinheiro do benefício fosse utilizado em atividades de risco, como, por exemplo, as bets. No mesmo mês, a decisão foi confirmada pelo plenário da Corte. Agora, a AGU solicitou esclarecimentos ao STF sobre alguns pontos da determinação que foi aprovada. No requerimento encaminhado à Corte, a Advocacia Geral da União ressaltou ser louvável e necessária a preocupação do Supremo em relação à situação econômica de indivíduos e famílias vulneráveis. Antes de recorrer no STF, a AGU reuniu argumentos de órgãos ligados ao governo que foram atingidos pela decisão. Entretanto, esclareceu que o governo é favorável às premissas da decisão. Na prática, a ideia é impedir que famílias de baixa renda destinem boa parte de seu orçamento às apostas esportivas. O pedido da advocacia deve ser analisado por Fux, que poderá decidir sozinho ou submeter o tema ao plenário novamente. Não há prazo para que a decisão seja tomada. Pois é, e ainda sobre as bets, participa agora aqui do Jornal Jovem Pan, especialista em Direito Desportivo e integrante da OAB de São Paulo, Felipe Crisafulli. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez por participar da programação da Jovem Pan. Muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, Thiago, boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, doutor, essa foi uma discussão que marcou, obviamente, esse ano, né? A regulamentação das bets entra em vigor no começo de 2025, com muita discussão, com muita polêmica. Agora, sobre o uso dos recursos de programas sociais para as apostas esportivas. Aí há esse parecer, ou pelo menos esse entendimento da AGU, mas como é que fica isso? Por que não há possibilidade ou uma tentativa de se evitar que esse dinheiro seja usado para isso? Quem que pode fazer uma definição judicial em relação a isso? Olha, Thiago, me permita te corrigir talvez um pouquinho, porque acabou que a regulamentação já até entrou em vigor. Porque com essa decisão do ministro Fux, nós tivemos antecipação de algumas portarias, especialmente da parte, né, de publicidade. Isso tudo já teve a sua antecipação, então nós já temos regulamentação em vigor no Brasil. Mas, como você bem colocou, a partir de 1º de janeiro é que as demais vão estar também produzindo seus efeitos aqui no Brasil. Agora, essa questão é uma questão tanto quanto técnica, né? Porque é o que a AGU fala ali, o Banco Central teria suas dificuldades, existem questões também que dizem respeito à proteção de dados, porque não só a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós temos aqui no país, protege os dados das pessoas, mas também a lei que instituiu o programa Bolsa Família, ela também traz como um dos objetivos do programa a proteção da privacidade do indivíduo. Então, para nós conseguirmos colocar em prática uma determinação nesse sentido de que os beneficiários do programa Bolsa Família e também outros programas assistenciais e sociais, porque a decisão fala não só no Bolsa Família, mas também no BPC e quaisquer outros que se enquadrem nessa dinâmica de programa assistencial e social. Mas essa questão fica complicada, porque como é que a Bet vai saber se o apostador ele é ou não um beneficiário do Bolsa Família? Só se essa Bet, né, essa casa de aposta, receber essa informação do governo. E aí o governo, a princípio, não pode compartilhar esses dados. Então, tem algumas questões que ficam em aberto pela decisão e justamente por isso essa provocação, vamos dizer assim, da AGU e que nos próximos dias, semanas ou meses, vai saber, deve ter uma nova deliberação por parte do STF. Doutor Felipe, perguntas dos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima. Dora. Boa noite.
Olha só, vários parlamentares e até pessoas do governo já disseram que essa regulamentação que está em vigor e parcialmente, totalmente a partir de 1º de janeiro, ela foi aprovada lá atrás sem levar em conta todas as consequências que poderiam ter. Na sua opinião, essa regulamentação que está em vigor, ela atende ao que exige a realidade ou ela precisaria ser modificada? Boa noite, Dora. A modificação da regulamentação, ela sem dúvida vai acabar acontecendo em algum momento. Evolução, né, da legislação e da regulamentação é natural em qualquer área da atividade humana e não ia ser diferente nesse aspecto, né, em relação às bets. E nós temos exemplos ao redor do mundo disso acontecer. Recentemente, a Premier League, ou seja, os clubes ingleses, né, eles se reuniram e entenderam por bem retirar dos patrocínios master, né, das camisas dos uniformes dos clubes, qualquer bet. Não pode mais aparecer nenhuma casa de apostas como patrocinadora principal dos uniformes dos clubes ingleses. Não foi uma deliberação vinda do poder público inglês ou mesmo britânico, mas sim dos próprios clubes. Só que eles estão num momento muito mais avançado da regulamentação do que aqui no Brasil. Nós temos essa vantagem de chegarmos quase que ao final da linha já e podemos observar como que as coisas foram feitas nos outros países, nas outras jurisdições, e nos aproveitarmos dos prós e tentarmos que os contras não sejam incorporados à nossa realidade. Só que, obviamente, é praticamente impossível isso acontecer e nós temos uma lei em vigor nós tivemos uma primeira aprovada no final de dezembro de 2018, depois tivemos uma nova lei ainda mais no final do mês de dezembro de 2023 e nós precisamos da regulamentação, porque o pior dos mundos foi justamente o que nós tivemos entre 18 e 23 e que tínhamos uma legislação, mas não tínhamos a regulamentação. E tem aquela frase de que o ótimo é inimigo do bom, então, e o feito é melhor do que o não feito, ainda que nós possamos sempre objetivar o perfeito. Então, nesse cenário, foi melhor nós termos uma regulamentação, ainda que ela seja falha em determinados aspectos e possa melhorar ao longo do tempo, do que nós simplesmente não termos nada, que foi o que ocorreu ao longo dos anos de 2019 a 2023/24. Para você que está na nossa audiência e chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan, estamos conversando com o Dr. Felipe Crisafulli, falando sobre as bets aqui no Brasil. Pergunta agora de Cristiano Vilela. Vilela. Doutor Felipe, boa noite. Nós tivemos nos últimos meses uma avalanche de críticas às bets, ao grande volume de recursos, implicando inclusive recursos de beneficiários do Bolsa Família. Tivemos inclusive uma fala do presidente Lula à época, dizendo que se não se resolvesse isso, ele ia acabar com as bets no Brasil. Enfim, até algo que fugiria à realidade prática, porque é uma legislação que existe e que estabelece essa possibilidade. Mas no seu entendimento, existe a possibilidade de talvez essa utilização das bets no Brasil ser revista pelo Congresso Nacional? É possível que esse passo que já foi dado no sentido de trazer as bets para o Brasil e de agora regulamentar a sua atividade, de que isso possa, de alguma forma, retroceder e esse tipo de aposta possa sair da realidade nossa do Brasil? Boa noite, Cristiano. Bom, você tocou na fala do Lula, né? A minha última, ou talvez penúltima participação aqui na Jovem Pan, eu até chamei de bravata, justamente por isso, porque é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, inclusive sancionada por ele simplesmente dizer que ele vai, numa canetada, deliberar em sentido contrário, em algum sentido, uma bravata. Mas, de todo modo, é claro que se as coisas não andarem como se espera, e para isso nós temos não só a legislação, mas também a regulamentação, com fiscalização, monitoramento, todo esse arcabouço jurídico que vai estar a serviço do Ministério da Fazenda e também dos próprios operadores, que eles também têm sua parcela de responsabilidade nisso, inclusive monitorando, né, as apostas para evitar manipulação de resultados, etc. Mas não só, também com a responsabilidade de identificar um apostador que esteja com traços de ludopatia, né, que é o vício em jogo, ou até mesmo superendividamento, etc. Então, se esse tipo de situações acabar se repetindo muito e o poder público não conseguir coibir,
É claro que é possível amanhã ou depois haver uma revisita a esse tema e, com isso, nós voltarmos a como era até 2018, considerando esse tipo de atividade como ilícita e contravenção penal ou o que seja. Só que nós estamos no momento em que, hoje em dia, o jogo do bicho está, de alguma forma, regulamentado. O jogo do bicho online, se ele se enquadrar numa aposta de cota fixa, ele está autorizado. E nós temos projeto de lei para autorizar, inclusive, o jogo do bicho físico, os cassinos físicos e por aí vai. Então, assim, é difícil nós darmos esse passo atrás, talvez nem seja o melhor, muito provavelmente não é. O brasileiro já apostava antes de ser legalizado, vamos dizer assim, e não vai deixar de apostar no momento em que nós eventualmente voltemos atrás e passemos a novamente proibir a aposta no país. Então, o melhor é mesmo regular, porque senão nós vamos ter uma atividade considerada ilícita no país, mas que os cidadãos vão praticar e não vão ter como se socorrer do judiciário brasileiro enquanto consumidores, não vão ter a saúde pública com os olhos bem abertos para essa situação e, além de tudo, o governo não vai conseguir tributar e auferir alguma receita com esse dado da realidade, que são as apostas. Perfeito. Conversamos com o doutor Felipe Crisafulli, falando sobre as bets. Mais uma vez, doutor, obrigado pela gentileza, um bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado a vocês, boa noite, estou à disposição sempre. Obrigado.